Passamos a palavra ao mediador do evento, senhor Marcelo Moraes. Eu acho que aqui eu posso falar aqui. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Então, para o segundo bloco dessa reunião aqui no Sinduscon de hoje, com mais um candidato ao governo do Distrito Federal. Foram convidados para este evento, eu vou fazer essa leitura novamente em todos os blocos para que quem chegou depois fique ciente. Foram convidados para este evento 5 candidatos mais bem colocados, conforme pesquisa de intenção de voto Datafolha registrada no Tribunal Superior Eleitoral em 6 de setembro de 2018. A candidata Helena Pedrosa, do PROS, líder nas pesquisas, foi convidada, mas optou por não participar do evento, posição que o sindicato respeita. O Sinduscon DF, então, consultou seus associados sobre os demais candidatos, que estavam todos empatados tecnicamente, e convidou o candidato Alexandre Guerra, do Partido Novo, para essa vaga que foi disponibilizada. Ao todo, cada bloco terá 45 minutos para o candidato expor o seu programa de governo. Essa exposição inicial do candidato será composta por 12 minutos, uma apresentação que o senhor pode falar sobre temas livres, obviamente ligados à construção preferencialmente, e depois por mais 3 minutos numa pergunta extra que eu vou fazer sorteada aqui nesse bowl aqui ao meu lado. Após essa exposição, nós daremos início às perguntas. O presidente do Sinduscon DF e o presidente da Fibra farão uma pergunta padrão, ela é a mesma para todos os candidatos. Cada presidente de entidade que compõe a mesa aqui também fará uma pergunta para o candidato. As perguntas da plateia deverão ser formuladas somente por escrito e em letra legível. Então, mais uma vez, eu lembro que nós estamos sendo acompanhados pelo Facebook, na internet, na página do Sinduscon DF. Então, para que todos possam ter acesso a essa pergunta, nós temos apenas 2 câmeras, eles ficariam sem acesso às pessoas que estariam fazendo as perguntas, então, por isso, a gente pede que as mesmas sejam feitas por escrito, para facilitar para quem está nos assistindo. Cada pergunta terá duração de 1 minuto. As respostas deverão ser dadas, candidato, no tempo máximo de 3 minutos cada uma. Como eu disse ao senhor, o relógio vai estar ali ao lado. Não serão permitidas réplicas, a condução do encontro será feita por mim, que sou o coordenador dos trabalhos, e acompanharei também o tempo de exposição e das perguntas. Lembrando que esse evento se trata de um evento técnico, programático, com foco na construção civil do DF. Isso posto, contamos com a colaboração da plateia, como tivemos no primeiro painel, para que não se manifeste de forma inadequada durante a palavra e o pronunciamento dos candidatos. Aproveitamos também para agradecer a presença das assessorias e dos correligionários de cada um dos candidatos, no caso do candidato Alexandre Guerra. Por fim, reforço que nosso evento está sendo transmitido, como já disse, na página do Sinduscon DF no Facebook. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso debate do Sinduscon. E o senhor tem 12 minutos para suas considerações iniciais. O cronômetro está ali ao lado direito do senhor. Fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Importante esse espaço para a gente conseguir colocar as nossas mensagens, debater um futuro do Distrito Federal melhor, diferente do que foram esses últimos anos. Queria cumprimentar a mesa, Dionísio, um prazer estar com você. Tivemos no CODESE recentemente, foi um trabalho super bem feito, parabenizo, e tenho certeza que esse trabalho ele vai ser importante, né, da condução no próximo governo, independente qual seja o eleito. Marcelo, obrigado pelo convite, por estar aqui. Vai ser uma honra participar dessa mesa com você. Afonso, prazer estar aqui, dividir a mesa com você, das Braco, Jamal, prazer estar aqui, uma honra dividir a mesa aqui com a Fibra. E João Carlos Pimenta, presidente do Sinduscon, queria fazer um cumprimento e deixar o nosso plano de governo com você. Infelizmente, os nossos recursos de campanha são limitados, eu só imprimi uma via, mas eu mando na versão online para todos vocês, tá bom? Vale dizer que a gente trabalhou muito por esse plano de governo. Acho que muitas pessoas que querem um Distrito Federal melhor e que são capazes, competentes de construir novos caminhos, novas soluções para antigos problemas, ajudaram muito. Muitos deles contribuíram também para o trabalho do CODESE, de forma que a gente tem muita concordância em relação ao que fazer. Na verdade, a gente tem um problema no Distrito Federal o como fazer, porque o que fazer, eu acho que todo mundo aqui nessa sala sabe
e tenham a concordância das ações necessárias para a gente mudar o nosso Distrito Federal. O nosso plano de governo tenta resolver um problema grave que afeta o Distrito Federal e o Brasil, que é o excesso, né, de decisões ao longo dos últimos anos pautadas em corporativismo e ideologias que fizeram com que a gente tenha um Estado que custa muito para nós, cidadãos, gasta muito com a gestão de custeio do governo e devolve pouco para a sociedade. Isso faz com que a gente tenha uma sociedade desequilibrada, uma sociedade injusta, e o Estado, que deveria estar distribuindo renda, na verdade, hoje ele está concentrando. Temos o Distrito Federal com a maior renda média de todo o Brasil e, ao mesmo tempo, o Distrito Federal é o ente federativo com maior desigualdade social, justamente porque a gente tem um Estado que tira muito da sociedade e pouco devolve. E é isso que a gente tem que corrigir. Temos um orçamento de 42 bilhões de reais, sendo que 77% é comprometido com custeio, folha de pagamento. Sobrando muito pouco dinheiro para investimento em infraestrutura, inclusive, nos serviços essenciais, saúde, educação e segurança, e isso precisa ser resolvido. Me chama muita atenção promessas demagógicas e populistas, eleitoreiras, de candidatos, talvez todos os candidatos, que só prevê aumento de despesa. Aumento, né, de salário indiscriminado para servidor, paridade, por exemplo, da civil com a federal, que, apesar de ser até legítimo pedido, isso gera um custo muito alto para o Estado. Se você somar duas promessas, apenas duas, que todos os candidatos fazem, que é o pagamento da terceira parcela do governo Aguinaldo, mais a paridade civil com a militar, isso dá 2,5 bilhões, dentro de um Estado que já custa 42 bilhões de reais e tem 77% comprometido com folha de pagamento. Nesse cenário, senhores, nós vamos continuar fazendo o nosso papel, que sempre fizemos em todos os governos, o papel de pagador de conta. E é isso que precisa mudar. A gente precisa fazer uma reforma do Estado e a gente prevê isso no nosso plano de governo. Primeiro, a gente entende, o Partido Novo, que o Estado tem que se concentrar nas funções e atividades essenciais de Estado, que são saúde, segurança, educação e transporte e mobilidade. E tem que sair, né? Tem que deixar de fazer outras coisas que demandam dinheiro e atenção do poder público. Isso é importante a gente fazer, a gente vai ter um resultado melhor nas questões essenciais e um melhor resultado nas outras questões. A gente traz no nosso plano de governo novas soluções para essas atividades essenciais, sem, de novo, ideologias, demagogias, como também os outros candidatos todos estão prometendo o fim do Instituto Hospital de Base, só porque isso gera votos para o setor corporativo. Então, a gente tem que avançar e não ficar rodeando em cima de soluções antigas. Esse é o primeiro eixo, né? O eixo de entregar o que o cidadão precisa de forma efetiva. Eu acredito que se a gente garantir para todos, mas para todos mesmo, que o cidadão tenha uma educação transformadora, uma saúde eficiente, e uma segurança para ir e vir, a gente estaria, sim, em outra sociedade, bastava isso. E a gente tem uma pauta grande, importante, que é um plano de desenvolvimento econômico. Brasília precisa depender muito menos do Estado. Aqui, talvez tenha o primeiro plano de desenvolvimento econômico que essa cidade já viu. A gente tem que entender quais são as nossas vocações do futuro, quais são os eixos transversais na nossa economia que farão com que a gente tenha renda e emprego no futuro. Hoje, 55% do salário está concentrado no serviço público. Eu tive com o pessoal da Lopes Royal outro dia, eles me falaram que 70% da venda dele é para servidor público. O setor imobiliário vai entrar no colapso, assim como toda a economia, se a gente continuar dependendo apenas do serviço público. É uma vocação clara, vai continuar sendo, fomos criados para isso, mas a gente tem que encontrar soluções futuras. A gente tem eixos transversais de médio e longo prazo. O primeiro deles é Brasília como cidade digital, um eixo de tecnologia, que a gente entende que a gente poderia ser um exportador de softwares, de soluções, principalmente especializadas, soluções do serviço público. O governo federal é o maior comprador de tecnologia da América Latina, está na nossa cidade. Tem um eixo que a gente chama Brasília Cidade Monumental, que é resgatar a monumentalidade da nossa cidade. Não só os eixos e vias, mas também os monumentos, como o Teatro Nacional. É um absurdo, é um descaso com a nossa cidade ter o Teatro Nacional fechado há 5 anos. Isso atrapalha o comércio e serviço. Isso vai contra, né, a nossa crença que o turismo é uma vocação nossa, turismo de negócio, turismo de lazer. Os grandes eventos corporativos poderiam estar acontecendo aqui na nossa cidade. E um terceiro eixo transversal da economia é o eixo de Brasília como hub logístico.
E aqui tem um universo grande, a gente está no coração do Brasil, a gente poderia estar vendendo tênis e geladeira, não só para os brasilienses, mas para o Brasil inteiro, através do comércio eletrônico. Esses produtos hoje, que já na verdade é 10% das vendas do varejo, saem do comércio eletrônico, e é um índice ainda baixo, ele vai crescer ainda mais, poderia estar saindo daqui do Distrito Federal e não de Campinas. Tivemos nos últimos dias com diversos presidentes de multinacionais que gostariam de estar aqui no Distrito Federal operando as suas empresas. E por que isso é importante? Porque isso vai gerar para nós, de todos os setores, todos os segmentos, demanda do futuro. Isso é importante para a sustentação dos negócios, do emprego e da renda no Distrito Federal. Agora, sobre o setor especificamente, na nossa pauta, aliás, do início, está nas 5 primeiras páginas do nosso plano de governo, é resgatar os nossos monumentos, a nossa malha asfáltica, os nossos eixos, os nossos viadutos, o patrimônio público do Distrito Federal. Isso envolve o setor de construção civil. Isso é recurso público que precisa ser feito, mas para ele a gente tem que fazer uma contrapartida em termos de despesa. E no resgate do emprego do Distrito Federal, no curto prazo, a gente precisa incentivar o setor de incorporação, de infraestrutura, que já empregou em torno de 100 mil pessoas, hoje emprega 20 mil pessoas, e é, sim, uma alavanca, para a gente fazer crescer a economia do Distrito Federal. A gente tem que destravar os processos, os projetos internos, dentro da burocracia do atual governo. A gente tem que dar e avançar nas PPPs que estão aí paradas também na burocracia do governo, criar e trazer novos investimentos através de outras parcerias com a iniciativa privada, para a gente fazer esse setor se tornar pujante de novo. Outro dia eu estava na feira da Ceilândia e a feirante me falou: olha, Alexandre, tinha muita gente do setor de construção civil aqui que vinha comprar roupa e parou de vir. E, realmente, uma boa parte dos nossos trabalhadores é especializada em construção civil, que hoje está sem emprego. Então, esse é um eixo importante e a gente consegue dar uma solução para a economia de curto prazo. E, por último, que envolve, na verdade, toda a economia do DF, mas especialmente o setor de construção civil, a gente tem que facilitar a burocracia do Estado, diminuir a lentidão, diminuir a influência política nas decisões. E se a gente não fizer uma reforma de Estado efetiva, a gente pode ter um monte de promessa aqui na frente de vocês em relação à redução disso, mas nada vai acontecer. O meu plano de governo é o único plano de governo que prevê reduzir 50% dos indicados políticos nas secretarias e nas administrações regionais. Isso gera 350 milhões de economia que pode ser aplicada, por exemplo, no investimento em infraestrutura. O meu plano de governo é o único que prevê reduzir o número de secretarias e não aumentar como os outros. Eu estou reduzindo de 21 para 11, porque se a gente reduzir as secretarias, além da gente ter uma economia de despesa, a gente vai ter um governo mais eficiente, porque as atividades, diversas atividades, vão estar sendo acontecidas, geridas, embaixo de uma única liderança, sobre um processo integrado e não desintegrado, como a gente tem hoje na administração pública do Distrito Federal. Na área de vocês, a gente entende que a gente ter Secretaria de Obras, SEGET, Secretaria de Meio Ambiente, ainda o INBRAM, que atrapalhou muito esse último governo, diga-se de passagem, por questões políticas, a gente não vai ter a solução de velocidade que a gente precisa. A gente está unificando essas 3 secretarias, SEGET, Secretaria de Obras e a Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente tenha um processo de aprovação de projeto, por exemplo, acontecendo debaixo de uma liderança, um secretário que seja um supersecretário qualificado, com poderes e com capacidade de entendimento do assunto e de gestão de um assunto tão relevante. Já foi assim no passado, e era muito mais fácil e mais ágil. A gente parece que vai, durante o tempo, evoluindo com relação à gestão pública na nossa cidade aqui do Distrito Federal. Então, esse é um ponto importante. Outros pontos importantes é a criação na hora empresarial, que a gente fala, que é o conceito de janela única, em um só lugar. O empresário que quer, por exemplo, aprovar um projeto, ele vai poder vencer todas as etapas e as necessidades que ele tem. Então, isso também a gente pretende reduzir o custo e o tempo de aprovação de projetos. E a gente precisa ter avanços legislativos, vale a pena a gente conversar depois, meu tempo está acabando. E se a gente se mobilizar aqui,
nessa mesa, por exemplo, com a representação dessas empresas, tenho certeza que a gente vai conseguir ter um movimento legislativo forte. A gente teve a aprovação agora do novo Código de Edificação, que foi um grande avanço, porque o setor se mobilizou para ir lá e aprovar. A gente está a Luosa aí, que está na mão aí, está na mesa aí dessa burocracia desde 2012, está no finalzinho, precisa ser aprovado. Depois a gente tem que falar de PEDOT para a gente conseguir avançar nos nossos temas aqui e fazer essa cidade voltar a crescer e se desenvolver. Obrigado. Obrigado, candidato. Também ficou absolutamente dentro do seu tempo. Eu agradeço aí que a gente está bem cronometradinho. Vou sortear um tema aqui, então, dos 20 que nós encaminhamos para a sua assessoria. Dentre os 20 temas, o tema será capacitação das comissões de licitação. Capacitação, comissões de licitações. Vou ler um breve, antes, só para dar uma colinha aqui que a gente tem feito para todos os candidatos que participarem do nosso evento. Esse tema diz respeito à qualificação dos técnicos, funcionários dos órgãos, que fazem parte de todo o processo licitatório e também rigor na verificação da qualificação técnica das empresas que participam das licitações. Então, o senhor tem 3 minutos para abordar esse tema. O tempo está ali no cronômetro, como o senhor já sabe. Por favor, fique à vontade. Bom, um tema relativamente simples para responder, porque eu acho que não tem nenhum... não tem nenhum cidadão que pode discordar de um tema como esse. A gente tem que avançar na qualificação dessas comissões. Eu acho que a gente tem que facilitar e encontrar alternativas para que a gente tenha a decisão de melhor escolha dentro da contratação de obra pública, não apenas por preço. A gente tem que encontrar alternativas para isso, e essas comissões podem ter um papel preponderante e relevante em relação a isso. A gente estava, só para avançar e tentar agregar um pouquinho mais a esse tema, a gente estava conversando aqui atrás sobre a possibilidade, que eu defendo muito, da criação do seguro de execução de obra, o performance bond, que é usado em outros países do mundo, que garantem, né, para o Estado, uma seguradora garante para o Estado a execução no tempo, no valor que foi contratado. Isso facilita, né, o processo de auditoria do governo, e isso facilita também a gente ter uma escolha, né, por empresas capazes e competentes para a realização do serviço. Eles mesmos, na sua avaliação de gestão de risco, podem ajudar a gente a não ir para o caminho mais barato, mas ir para um caminho que seja mais eficiente para o Estado. Então, assim, tem meu apoio. A gente tem que encontrar soluções para que a gente tenha a contratação por não só apenas preço, mas apenas o melhor custo-benefício. Custo-benefício não envolve só a questão de preço. O Performance Bond foi aprovado na Câmara Legislativa de Belo Horizonte, é importante falar, por um vereador nosso do Novo, e que tem dado bons resultados. Só um tema que eu acho que vale a pena a gente discutir e a gente tentar avançar nessa maior segurança de quem a gente está contratando e facilitar o processo de execução, auditoria, análise, né, das obras e contratações públicas. Obrigado, candidato. Partimos, então, agora para perguntas da mesa, iniciando pelo nosso anfitrião aqui dessa tarde de hoje, doutor João Carlos Pimenta. O senhor tem 1 minuto, doutor João Carlos, por favor. Essa pergunta ela é igual para todos os candidatos. O Sinduscom faz a mesma pergunta. Ao contrário dos outros representantes, a nossa é repetida a todos. Então, candidato, o setor da construção se vale das contratações públicas e do mercado imobiliário para cumprir seu papel de reagir com celeridade aos investimentos, movimentar com abrangência a cadeia econômica, além de manter em seu quadro de colaboradores elevado percentual de mão de obra não especializada. No DF, o setor se encontra com atividades aquém do necessário à manutenção das estruturas das empresas instaladas e da geração de empregos a nível desejável. Ainda assim, num árduo, sério e incessante trabalho, as entidades unidas, presenciando aqui hoje, vem obtendo, junto aos 3 poderes, conquistas que visam possibilitar a continuidade do exercício de nossas atividades. Temos conseguido, com muito trabalho, algumas coisas que a gente considera como conquista. Perguntamos, o candidato Alexandre Guerra firma compromisso de que o nosso setor será ouvido pelo governador Alexandre Guerra desde o governo de transição, para que nosso trabalho não se esvaia e que novos pleitos possam ser avaliados. 2. Como pode ser quantificada e descrita a vontade política que o governador Alexandre Guerra firma como compromisso para viabilizar a sobrevivência da construção aqui no DF?
Bom, João, eu fui presidente de duas instituições, aliás, presidente de um Instituto Food Service Brasil. Trabalhamos muito para trazer avanços como a reforma trabalhista, tivemos uma atuação bastante protagonista. A lei da jornada intermitente foi escrita por nós, em parceria com o senador Ricardo Ferraz, que acabou depois se tornando o relator da reforma trabalhista. Fui vice-presidente da Associação Brasileira de Franquia, que também lutamos muito, né, na defesa, né, do nosso setor, né, como um ente importante no crescimento do Brasil. Inclusive, conheci o Humberto Ribeiro, que na época era secretário de Comércio e Serviço do MIDIC, né, nessas andanças nossas lá, por tentar fazer um Brasil diferente, um Brasil melhor, um Brasil que entendesse que o papel do setor produtivo dentro, né, da nossa economia. Então, assim, eu digo tudo isso para responder que o trabalho de vocês em relação à construção civil, a participação de vocês dentro de um atual governo, desde o governo de transição, é parte elementar de qualquer possibilidade de sucesso que a gente tenha no futuro na área. Eu acho que isso não é um compromisso meu, talvez. Eu peço que vocês façam um compromisso comigo, de caso eu seja eleito, que vocês me ajudem, né, nesse governo de transição, para que a gente tenha, né, as melhores decisões firmadas aí no futuro. Então, a participação da sociedade civil organizada, eu digo isso pela minha experiência, é fundamental. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, como é que você vai fazer com essa Câmara Legislativa, que é um absurdo, enfim, vocês conhecem mais do que eu os problemas que envolvem a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E uma das minhas respostas, de algumas que eu tenho, é que eu preciso da sociedade civil do meu lado. Eu quero ver se entrar Fibra, se entrar Sinduscom, Asbraco, Codese, para aprovação, para pressão, por exemplo, dessa LOAS aí que está parada há tanto tempo e de outros temas relevantes. Eu duvido que a Câmara Legislativa não avance. Então, o papel da sociedade civil organizada é fundamental para a gente ter os avanços necessários. E o último 2 pontos, quantificar a descrita política. Vontade política. Sim, Olha, sem construção civil não existe comércio, para você ver. Sem construção civil não existe economia. Qualquer metrópole que se desenvolve, ele precisa de um setor de construção civil, incorporação pujante. Faz parte da economia. Então, o setor de construção civil ele não se encerra em si mesmo. É muito relevante, né, a gente ter essa fortaleza. Inclusive, isso, como eu já falei, está dentro do meu plano de governo. O resgate da economia aqui no Distrito Federal, no curto prazo, passa por uma ativação, né, do setor de construção civil, incorporação, e aí a gente está falando de obras públicas, né, e o nosso compromisso é dar prioridade à manutenção e revitalização do que a gente tem hoje, que está caindo aos pedaços, mas passa também com a iniciativa privada, construindo, produzindo, incorporando aqui no Distrito Federal. Ok, obrigado, candidato. Dando sequência, então, também mais uma pergunta aqui da mesa, o nosso outro anfitrião, doutor Jamal Bittar, presidente da Fibra. Eu tenho um minutinho, doutor Jamal, por favor. Candidato Alexandre Guerra, eu confesso, e o meu papel seria só fazer uma questão, mas eu me permito, mesmo com bronca da minha assessoria, de estender um pequeno comentário. O senhor tem me surpreendido. Terceira vez que eu assisto o seu debate, o senhor tem uma maturidade e um discurso bastante confiável. Só posso ir até aí. E, além, fui muito feliz que o senhor pudesse participar desse tema, é uma escolha do Sinduscom, mas muito me satisfez que, na audiência de uma candidata, o senhor pudesse estar aqui. Eu acredito que o senhor vai enriquecer muito esse debate. O senhor tocou em 3 pontos, eu falo bastante rápidos, que me animam bastante. Responsabilidade fiscal. Não acredito em Estado sem responsabilidade fiscal. Possível. Esse custeio, funcionalismo, fundamental para que ocorra responsabilidade fiscal. Eu acho uma demagogia sem fim. Esse pagamento pelo pagamento. Me deu recurso. Não havendo recurso, não tem pagamento. Acho que é básico o que nós fazemos nas nossas empresas. Isso é fundamental. Aliás, no livro nem está discutindo isso. O Instituto Hospital de Base, fico feliz que o senhor o veja como alternativa a ser expandida. E a vocação de Brasília,
biotic, parque tecnológico, valor agregado. Eu poderia falar horas sobre cada um desses temas, porque nós temos despedido bastante forças nesse sentido. E é por aí, valor agregado, a inteligência de Brasília, a juventude de Brasília, a localização de Brasília, o valor logístico de Brasília. Esses 3 pontos me bastariam para qualificá-lo como um bom candidato. Que bom, fico feliz. Representando a indústria, indo direto ao que eu deveria ter começado, e aí... A multa é pequena. Eu compenso nas próximas, que eu vou conforme... eu acho que é o momento, o clima e a oportunidade. Nós fazemos oportunidades. Nos assombra essa dependência da economia do déficit do setor público. Isso é o fim do mundo. Descasos anteriores, e isso vem de décadas atrás, nos colocaram nesse nível de uma dependência do setor público cruel. O setor público não tem capacidade de investimento. Mau custeio. Então, eu acredito que esse é o papel do setor privado. Ponto. E a indústria se coloca como principal pilar nesse processo. Vide, para quem tem dúvida, o mundo inteiro. Onde a indústria é pujante, todo o processo restante também é pujante. Economia e todas as capacidades que a indústria tem. Salário de valor elevado, oportunidades, enfim, os ambientes que ela cria, a inteligência que ela cria. E isso nós sabemos que esse 94% do PIB, dependente do Estado, torna nossa cidade e a economia bastante frágil. Eu lhe pergunto, e bem objetivo, a vossa proposta, considerando as questões de tecnologia e inovação, e, óbvio, abrangências como todos esses sindicatos que nós, Fibra, entregamos e remetemos à sua assessoria um documento da Federação de Indústria de Proposições 2019-2022, o que nós entendemos que o setor produtivo da indústria, aqui representado, Sinduscom e mais 9 sindicatos, a vossa proposta para diversificar a economia nesse tema e ampliar a participação da indústria e dos demais setores, que nós achamos fundamental para que Brasília saia desse processo de dormência, que às vezes me parece definitiva no sentido de desenvolvimento do setor produtivo. Bom, Jamal, é uma honra receber esse elogio da sua pessoa. Primeira vez que falamos, então fico muito feliz. E isso tem sido bastante rotineiro, essa surpresa das pessoas com relação à minha pessoa. Eu acho positivo. E eu acho que eu vou surpreender muita gente quando eu aparecer lá no segundo turno. Eu acho que o novo é isso, a gente está aqui para fazer diferente, a gente está aqui para falar a verdade. E é por isso que a nossa mensagem tem caminhado. Ninguém fala a verdade nua e crua nas eleições. A gente está aqui para falar a verdade, para defender o que é certo. E, como eu falei antes, a gente tem concordância do que precisa ser feito. Esse nosso plano de governo foi feito por pessoas que estão entre nós. Eu tenho certeza que qualquer documento do que seria um governo de excelência, né, para o futuro do Distrito Federal seria um documento muito parecido, porque nós sabemos o que precisa ser feito. O problema é que a política ela existe para se autossustentar, como a gente falou aqui, e não com o compromisso, né, de fazer uma política que desenvolva o Distrito Federal para as pessoas. Então, se a gente não mudar esse arranjo político, nada vai mudar na nossa cidade. A participação da indústria é muito relevante, precisa ser maior. A gente tem diversas pautas dentro do nosso plano de governo que vão em consonância com isso. Eu acho que a gente tem que olhar, você falou uma palavra bastante importante, a diversificação. A gente tem que entender dentro da nossa pauta em relação à indústria, quais são as indústrias que nos fazem ser diferente dos outros estados, que nos dê um diferencial competitivo, e a gente tem alguns caminhos. A gente entende que a indústria leve, pouco poluente, é mais adequada, que precisa ser incentivada, não que outras não precisam, mas a gente tem que entender qual que a gente consegue ter um diferencial maior em relação a outros estados. A gente tem a indústria do audiovisual, a gente tem o resgate do polo cinema aqui no Distrito Federal, tem um grande
caminham para isso, tem grandes produções a nível mundial que estão sendo investidas, poderiam estar sendo locadas aqui dentro. Tem a indústria da moda, que também já foi forte aqui e realmente perdeu muito. Então, a gente tem que entender quais são as indústrias vocacionadas. Eu dei 2 exemplos aqui, mas a gente tem algumas soluções aqui no nosso plano de governo. A gente tem que olhar para a pauta de exportação do Distrito Federal. Hoje a gente importa 8 vezes mais do que exporta, e o papel da indústria nisso é muito importante, porque senão a gente não gera riqueza. A gente tem que estender, né, os horizontes, né, da nossa produção para fora, né, dos limites geográficos do Distrito Federal. Então, a pauta de exportação e as indústrias com competitividade para a gente exportar para outros estados, para outros países, é algo que precisa ser incentivado aqui no Distrito Federal. Olhar com isso com mais clareza e objetividade. Então, enfim, o tempo está acabando, a gente podia estar falando aqui muito, mas eu conto muito com a Fibra. Eu acho que a gente tem que conversar mais para a gente tomar, né, decisões que a gente consiga transformar isso em realidade. Obrigado, candidato. Lembrando que nós estamos sendo acompanhados no Facebook ao vivo. O senhor bateu o recorde de audiência aí até agora, viu, Nossa, candidato? hein? Então, nós estamos que com bom. 1.200... Tem 1.200 pessoas nos acompanhando ao vivo aí no debate. O pessoal cancelou o debate do SBT por conta da nossa pessoa aqui. Eu não sei o que a gente fala que tanta gente se incomoda, mas tem gente que gosta, que está nos dando audiência. O Dionísio está falando que a responsabilidade da audiência é dele e do Afonso, que estão na mesa aqui. Ele tá falando. Que bom. Mas vamos ater ao tempo aqui, porque a sequência é longa. Eu vou juntar 2 perguntas aqui da plateia agora, candidato. Uma do Dr. Zé Wilson Corrêa e do Ruiter, 2 associados aqui do Sinduscom também. Ele fala, o Zé Wilson fala, temos observado que projetos e programas ainda não implantados no governo têm sido engavetados em função de um novo governador de um outro partido assumir o governo. Ele queria saber se o senhor tem o compromisso, se é o compromisso da sua parte de avaliação absolutamente técnica para a decisão da sequência ou arquivamento desses projetos e programas. E, por falar em projetos, o Ruiter traz uma crítica antiga já do setor em relação à qualidade dos projetos, mal elaborados, mal orçados, e ele pergunta qual a sua proposta para que possamos definitivamente ofertar projetos de qualidade à nossa cidade. Então, se eu puder juntar essas duas e nos 3 minutos dar uma resposta aos 2 associados, nós agradecemos. Bom, eu primeiro a resposta é não. A gente não vai de forma nenhuma descontinuar projetos que são interessantes e que são bons para o setor produtivo e para as pessoas do Distrito Federal. Existem várias. Até falo, o secretário Valdir estava aqui presente, eu faço o reconhecimento que a gente tem diversos projetos dentro do atual governo Hollenberg que precisam sair, né, e que são projetos importantes para a cidade. Acabei de falar do Instituto Hospital de Base, que é um absurdo a gente voltar atrás nesse ponto. A gente tem aqui, só para dar o exemplo, a PPP daqui da Interbarros, da Transbrasília, enfim, tem diversos projetos dentro do governo Hollenberg que já eram para ter saído. Eu não sei por que exatamente demoraram tanto para sair, mas a gente tem que ter agilidade e esses projetos vão ser a prioridade, inclusive, do nosso governo. Se não saiu, vamos fazer esses saírem de novo e depois, já tentando responder a segunda pergunta, a gente tem que resgatar, né, o interesse do empresariado no Distrito Federal. Eu acho que essa é a prioridade para a gente ter bons projetos. Infelizmente, a nossa fama está muito ruim no mercado, porque não respeitamos o investimento dos investidores. Eu tive outro dia aqui, só para dar um exemplo, a gente poderia dar vários, em Taguatinga, na frente da Católica, o Tagua Life, um empreendimento de 1.000 residências, pronto, né, inaugurado, há 4 anos sem habites, com 80% de distrato. Como é que fica o investidor, que no caso é Tecnisa nisso? Então, a gente tem que resgatar esse interesse, né, do capital privado pela nossa cidade. E eu acho que isso é fácil, é só a gente dar garantia. E por isso que a resposta anterior é muito importante. A gente tem o caso do Centrade, que, apesar que tem um grande problema de corrupção que envolve, né, muitas coisas do passado que precisam ser combatidas, mas o investidor investiu naquilo lá. Foi feito um PPP para aquilo lá. Isso não pode ficar sem uma solução, porque tem dinheiro do investidor que se comprometeu com aquilo. Então, são ações que, se a gente não resolver, a gente não consegue ter o resgate do interesse do investidor na nossa cidade. Outro dia eu tive com um empresário, um incorporador de Goiânia, certamente vocês conhecem, tem um tempo já, mais de ano, e ele falou que ficou 10 anos tentando fazer negócio no Distrito Federal e não consegue. E não consegue por quê? Porque não tem um ambiente de negócio favorável, que entenda, né, que o capital privado é algo que tem que ser desvalorizado, tem que ser valorizado e estimulado. Eu acho que um governador ele tem que conhecer a cidade, sim.
óbvio que tem. Mas ele tem que conhecer do mundo também, tem que saber o que está acontecendo nos outros países do mundo e colocar o Distrito Federal na rota do desenvolvimento mundial, na rota, né, dos investimentos das grandes empresas multinacionais para trazer riqueza e renda para a nossa cidade. Então, eu acho que nesse ponto, sim, a gente vai ter novos projetos. E interessa, a gente tem diversos exemplos, né? A concessão do metrô aqui, a CCR, queria fazer aumento de infraestrutura aqui no metrô, se pegasse a concessão, mas por que não consegue? Porque tem o sindicato dos metroviários, que agem como se fosse dono do metrô. Então, enfim, podia falar aqui muito tempo, né? Já ouviu o ringue ali, né? O som do ringue. Bom, passando aqui para mais uma pergunta da mesa, então, Dr. Dionísio Clavidianos, que é aqui vice-presidente do Sinduscom, também anfitrião dessa tarde, na pergunta da mesa. Por favor, doutor Dionísio. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sinduscom e a Fibra pela organização do evento, desejar boa sorte ao candidato, independente do resultado, a coragem que tem de botar a cabeça para fora e tentar, fruto do trabalho que ele teve na vida de empreendedor, tentar fazer alguma coisa para o bem da cidade, isso por si só já o credencia e é digno dos cumprimentos da gente. CODESE, só contextualizando, Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, formado por 63 entidades do setor civil organizado, do setor produtivo, organizou esse plano de Estado, dividido em 19 câmaras, dos mais diversos temas, e a gente, previamente ao início do pleito, apresentou esse programa para 9 candidatos, inclusive o Alexandre Guerra. Bom, falando direto para a pergunta, uma pergunta assim, que eu acho que é transversal à questão do CODESE, é a questão da LUOS, Lei de Uso e Ocupação do Solo. Em que pese ser uma bandeira do setor da construção, ocupar bem, de forma organizada, de forma legal, o solo, ocupar bem o terreno, as projeções, é bom para o comércio, é bom para a população, para quem reside, enfim, desnecessário dizer da importância disso. Depois de várias idas e vindas, dessa vez, no último governo, o debate em torno do tema evoluiu e agora está em fase final lá na Câmara para ser aprovado, para ser debatido e, ao final, aprovado. O setor, claro, fica apreensivo por conta de tudo isso que, inclusive, o Zé Wilson colocou de forma muito feliz aqui. Muda-se governo, a apreensão é de todo esse trabalho ser perdido. Isso já aconteceu 2 vezes. Então, objetivamente, qual o compromisso que a gente pode ter do candidato para dar celeridade, efetivar a questão da aprovação da LUOS, e, em seguida, o PPCUB, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que é o principal selo vamos dizer assim, de garantia, de estabilidade para o patrimônio da cidade. Bom, o PPCUB eu acho que é um projeto de 2010, e a LUOS é um projeto de 2012. Né? Então, o meu comprometimento em aprovar, né, esses 2 projetos de lei, obviamente que a gente depende da Câmara Legislativa, mas precisa também do esforço do Executivo, é 100%. E eu não preciso nem sentar para discutir com vocês possíveis melhorias dentro do projeto de lei. Para mim, a melhor melhoria, independente das discussões detalhistas que podem ter em cima desse projeto, é a aprovação o mais rápido possível. Muitas vezes a gente perde tempo discutindo questões e assuntos pormenores e o maior prejuízo é o tempo que esses assuntos acabam parados, né, dentro do processo de aprovação. Então, assim, de forma objetiva, você tem 100%, né, do meu apoio para aprovação e aceleração desses 2 projetos que estão parados aí na Câmara Legislativa. A gente não precisava nem continuar muito essa conversa. Eu conheço de alguma forma, né, esses projetos do setor, porque eu tenho envolvimento com muitos empresários, né, que participam do setor, e eu sei o impacto que isso gera dentro da economia, né, e o destravamento, né, de diversas questões. Outro dia eu estava naqueles prédios ali perto do Fórum do Tribunal de Justiça, né, que estão vazios por conta de uma proibição, né, de uso, né, para o comércio, que é um verdadeiro absurdo, né? Então, é a economia que está deixando de virar por conta de uma lei de uso do solo ultrapassada. A gente teve uma cidade planejada, e Brasília tem muito mérito por isso. Dentro do nosso plano de governo, a gente fala, Brasília é cidade monumental, a gente é uma cidade monumental, isso tem que ser preservado realmente. Agora, o uso do solo, né, ele tem que ser flexibilizado.
Por quê? Porque hoje a gente sabe que uma cidade setorizada ela tem uma ineficiência, ela gera um custo alto para o governo de manutenção, preservação e um problema de trânsito. Então, essa evolução da Luosa é muito importante para a gente ter, né, um Distrito Federal que tenha uma rotina aqui de ambiente territorial, de comércio, serviço mais avançado, né, e que dê, inclusive, valorização para os próprios imóveis, né, com o aumento da destinação específica. Então, assim, tem o meu apoio, conte comigo, e a gente vai colocar isso para frente. Escutei falar que só não foi aprovado porque não queriam dar isso como mérito para o atual governador, né? Mas, se foi isso, é só trocar o governador que a gente chega lá. Obrigado, candidato. Vamos tentar usar esses 20 segundos que sobraram aí para explorar ao máximo. Chegaram muitas perguntas, eu vou tentar fazer um gancho aqui em 4 perguntas, se o senhor quiser ir anotando aí de 4 companheiros que estão aqui presentes no auditório. Bom, então o setor público ele é conhecido pela lentidão na tomada de decisões, fala o Luiz Canelas, e pergunta qual é a proposta para dar agilidade nas respostas do governo, ou seja, em relação à lentidão normal, peculiar. Pergunta o André Fagundes, na relação à diminuição da estrutura do Estado, privatização de companhias públicas como SEB e CAESB, o que o senhor pensa a respeito? Ainda em investimentos, o Reuter traz investimentos em turismo e, consequentemente, investimentos em obras de mobilidade. O que o senhor pensa a respeito, que eu sei que é um tema que muito o senhor preza. E, por fim, também fazendo um link com o turismo, se tem algum programa de combate ao assoreamento do Lago Paranoá, que é uma fonte de turismo e lazer aqui da nossa cidade, entre outras coisas. Se eu conseguir concentrar isso tudo em 3 minutos, eu agradeço. Tem alguma opção? Não? Pode dar um tempinho aí. Primeiro, em relação à questão da agilidade, eu falei um pouquinho no início, eu acho que a redução do número de secretarias, fortalecimento, né, dos gestores que lideram essas secretarias e colocar pessoas capazes, tirando, inclusive, a influência política, né, cargos, né, que muitas vezes estão lá e nem aparecem, facilitam na velocidade dos processos. A gente tem no nosso plano de governo também instituído um grupo dos 300, que a gente chama, que são 300 pessoas, servidores de carreira, mas também pessoas com experiência na iniciativa privada, que são gestores de projetos, gestores de processo. Esses 300 funcionários, servidores, vão ficar alocados à Secretaria de Governo, que a gente está chamando a Secretaria da Casa Civil, sem nenhuma atividade de rotina, mas para ficar alocados na aprovação de projetos estratégicos dentro do governo do Distrito Federal. Eu acho que isso vai dar celeridade aos projetos que são importantes, uma vez que essa secretaria vai atuar como cobradora, auditora e fiscalizadora do rito, né, da velocidade do processo, e vai atuar junto às secretarias. Então, todos os projetos que estiverem nessa área, eu acho que a gente vai dar celeridade. Privatização está no nosso plano de governo, a concessão do BRB, a concessão de parques, estádios, autódromo, abertura de capital de SEB, CAESB, BRB. Eu acho que a gente não pensa em fazer uma privatização, uma venda por inteiro. Eu gosto muito do modelo de vender o controle, né, mas o GDF ficar ainda com a participação para ter a valorização do patrimônio em cima, né, de uma gestão profissionalizada, uma vez que essas empresas estão deterioradas. E é importante a gente abrir o capital também para trazer recurso de investimento para essas empresas. A CAESB e a SEB, principalmente, precisam disso. A gente fala de SEB, a gente tem um ponto importante aqui, que é mudar a matriz energética do Distrito Federal. A gente tem uma vocação grande para a energia fotovoltaica, e a SEB pode ser um investidor, conduzir esse processo também, junto com a iniciativa privada, mas ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver capital e se ela tiver uma gestão profissionalizada. O turismo é pauta essencial do nosso plano de governo. Um dos eixos chama Brasília Cidade Monumental, e isso está inteiramente ligado com turismo, que tem a ver com comércio e serviço. A gente tem uma vocação clara para turismo ecológico, turismo de lazer, turismo cívico, e eu penso principalmente o turismo de negócio, né? Hoje as grandes convenções corporativas nacionais ou ficam no Sudeste ou vão para a Bahia. Eu acho que o Distrito Federal é um lugar que todo mundo quer conhecer, e concentrar
essas convenções aqui no Distrito Federal é importante. Isso vai estimular a hotelaria, bares, restaurantes, enfim, todo o comércio aqui do Distrito Federal. Obrigado, candidato. Partindo para a última pergunta, então, aqui da mesa, e a última de todas também, convidamos aí o doutor Afonso Assad, o presidente das Bracco, para fazer a pergunta. Doutor Afonso, eu tenho 1 minuto, por gentileza, fique à vontade. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Jamal, João, Alexandre, bom tê-lo aqui. A minha pergunta, nós falamos de vários problemas de Brasília. Nós sabemos os problemas de Brasília. Como você falou, aqui tem um grupo de pessoas que conhecem os problemas de Brasília. Mas nós nunca tocamos num problema muito sério, que é o entorno. O entorno do Distrito Federal é um problema muito sério. Eu não vejo o entorno como um problema, eu vejo o entorno como uma solução para o DF. Eu acho que a gente, esse hub de logístico que você falou, passa pelo entorno, ele depende muito do entorno, e nós temos que começar a pensar no entorno como um parceiro do DF. É lógico que isso depende de uma PEC, para você criar uma região metropolitana, que você envolve 5 estados aqui, e a gente acaba sendo obrigado, esses investimentos entre estados fica complicado. Então nós temos que fazer esse trabalho para desenvolver o entorno e fazer que as pessoas que estão no entorno fiquem lá. A minha pergunta é simples. Qual o seu projeto e seu pensamento para o entorno em cima desse hub logístico que você falou no início aí? Bom, meu pensamento pelo entorno, tenho certeza que é igual ao seu, né? A gente tem um grande potencial, mas hoje é um grande problema. E é um grande problema porque a gente tem um caso único no Brasil, que é ter uma região metropolitana interestadual. É realmente um desafio grande, porque as políticas públicas, as políticas de desenvolvimento envolvem a interação entre todos os entes federativos. Então, a gente não tem uma solução fácil, e eu fico na dificuldade de fazer promessas também, como outros candidatos, quando a competência não é apenas minha. Então, a gente tem que ter, primeiro, um diálogo, acho que falta muito isso, mas eu acho que o próprio governo, principalmente o governo do Estado de Goiás, que é a maior parte da oportunidade, teria, e não tem por que não ter, um incentivo grande para a gente colocar essa pauta na mesa. Então, acho que tem um ponto, a questão dos serviços públicos, né? A gente precisa preparar os nossos serviços públicos para essa demanda, saúde, transporte, educação, menos relevante, mas principalmente os 2 primeiros. E isso, obviamente, que a gente tem que passar a parte da conta para o governo do Goiás, isso já é na saúde já aplicado hoje, mas é importante a gente se preparar para isso. E uma outra pauta que é o desenvolvimento, que é o emprego, que eu acho que é a pauta mais relevante. Eu acho que, inclusive, na pauta da indústria, né, tem indústrias que são menos vocacionadas para o Distrito Federal, que poderia estar no entorno. A gente pensa na criação de regiões de desenvolvimento, de indústria e econômica no entorno, que, de repente, a gente consiga fazer um acordo com o Estado de Goiás para a gente ajudar, incentivar, desenvolver investimento nosso também, mas que a gente tenha parte, né, das receitas de imposto que dali gerem. Então, eu acho importante a gente gerar emprego. Se a gente gerar emprego, a gente vai ter menos, né, a dependência dessas pessoas dentro dos serviços públicos do Distrito Federal. Mesma coisa o comércio, serviço, enfim, tem que incentivar o emprego nessas cidades. A gente tem a previsão da criação, e também é um projeto antigo já, daquela cidade, que a gente chama de cidade inteligente, é um terreno privado, não envolve nem terracap, já é uma região que tem o pedote de cidade, no sul do Distrito Federal, ali na região do ABC, que é uma cidade independente do Distrito Federal, precisa ser uma cidade independente do Distrito Federal, que tenha empresas, né, e a gente atrai empresas internacionais para estar colocando trabalho nessas regiões, comércio, serviço, lazer, residências, para que a gente consiga diminuir a dependência desse fluxo de pessoas para o plano piloto. E essa região, inclusive, é divisa com o Estado de Goiás. Então, a gente pode ter, de novo, a contribuição do Estado de Goiás para a gente criar, né, uma cidade nova que gere desenvolvimento para essa população que está aqui no nosso entorno. Então, tem diversas soluções. A gente poderia aqui estar colocando novos caminhos, inclusive, e eu acho que não consigo ver, né, o desinteresse dos estados vizinhos com relação a isso. Eu acho que é colocar na prioridade.
Obrigado, candidato, por ser até o tempo mais uma vez. Eu peço desculpas a algumas pessoas que encaminharam perguntas. Nós não vamos ter condições de fazer nesse momento, mas vamos encaminhar a assessoria do candidato para que ele possa responder posteriormente. E também desculpa algumas perguntas que vieram que são um pouco fora de contexto da construção. Então, por uma questão da organização, nós deixamos elas de fora. Peço desculpas antecipadamente a quem mandou perguntas que não dizem respeito diretamente à indústria da construção. A virada vai ser automática de um painel para o outro. Então, candidato, eu pediria que o senhor fizesse as suas considerações finais. O senhor tem 3 minutos. Muito obrigado pela sua presença aqui na Casa da Construção Civil. Nós agradecemos a sua vinda e desejamos boa sorte na sua jornada. Obrigado. Bom, de novo, queria agradecer a mesa aqui, a todos presentes, quem está acompanhando na internet. Um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês. Eu queria dizer um assunto importante, que a gente vive num sistema, num mecanismo, que a gente precisa se livrar dele, que está acabando muito com quem mais precisa, inclusive, do Distrito Federal e do Brasil. Esse mecanismo, esse sistema político, mas que envolve também a iniciativa privada, tem vários agentes. Tem a política, tem empresários, tem a mídia, tem os institutos de pesquisa, e a gente precisa quebrar esse sistema se a gente quiser ter realmente um Estado e um país diferente. E a nossa participação como cidadão, a nossa participação como empresas, a nossa participação como líderes de segmentos da sociedade, da economia, é muito importante para a gente ter os avanços. Então, eu sei que muita gente fala, e a gente defende essa mudança, a gente ter um Estado mais eficiente, mas para a gente mudar, a gente precisa começar por nós, mudar as nossas atitudes. Eu realmente tenho me impressionado muito com a dificuldade que a gente enfrenta, algumas conhecidas como uma legislação eleitoral muito injusta com quem começa. Eu tenho 4 segundos de televisão, tem concorrente meu que tem a maioria por mais de minuto. Um debate que eles só chamam quem tem representação, sendo que o Novo não tem nem chance de ter representação, já é um problema. Me colocaram um desafio de pegar a assinatura de 2/3 dos candidatos. Eu consegui fazer esse feito, nunca foi feito no Brasil. Consegui ter a assinatura de 2/3. Queria, assim, parabenizar todos os candidatos, inclusive o atual governador Hollenberg, Fraga, Rosso, que teve aqui antes, a Fátima e o Miragaia, que democraticamente assinaram esse termo. Então, tenho a minha admiração por isso. E, mesmo assim, as emissoras não chamaram a gente. O SBT ontem cancelou o debate, e eu soube que tem emissoras ligando para os candidatos para retirarem a assinatura, para vocês entenderem o tamanho da complexidade desse sistema que a gente está inserido. Mas a nossa missão, a minha dedicação e o meu propósito é a gente quebrar, porque o Brasil não merece mais. O Distrito Federal não merece mais. Não dá para esperar mais 4 anos. Então, peço para vocês, que são lideranças, que ajudem o novo na sua disseminação, na sua divulgação, e acreditem que é possível. Acreditem. A gente tem crescido e não sai nessas pesquisas. A gente faz as nossas pesquisas. A nossa mensagem está chegando cada vez mais longe, porque é a verdade. A mensagem da verdade, ela tem força por si só. Os nossos movimentos em redes sociais são incríveis. Então, peço que acreditem que é possível. Se nós acreditarmos que é possível, a gente chega lá. E é preciso chegar lá, e não dá para esperar mais 4 anos. O momento é agora. Temos 20 dias e peço a ajuda de vocês. Obrigado. De novo, uma honra estar aqui com vocês. Agradecemos a presença do candidato Alexandre Guerra e de seus apoiadores. Seguindo o regulamento do evento, informamos que o candidato irá participar de uma coletiva de imprensa no 2º andar e convidamos os correligionários, bem como os presidentes de entidades que compõem a mesa, para acompanhá-los. Convidamos também os colegas da imprensa para a coletiva de imprensa no 2º andar.